Oi, gente. Estamos ao vivo. Estamos ao vivo, viu, Rodrigo? Só para preparar, né? Aquelas coisas que a gente já sabe. Vou esperando vocês entrarem só um pouquinho, porque afinal de contas eu avisei que era às 19 horas, né? Tenho as perguntas de vocês aqui bem à moda antiga, que vocês já sabem. Meu caderno já está quase acabando com as perguntas de vocês. E essa aula é as chicotadas da Nanda. Gente, a chicotada nem dói. Todo mundo que vem aqui fala isso. Acho que eu preciso fazer umas chicotadas mais fortes. São perguntas que, às vezes, vocês têm uma certa desconfiança que estão fazendo errado, mas mesmo assim continuam fazendo. Porque vocês acreditam naquilo e ficam assim meio na dúvida. Aí não chega a ser uma dúvida concreta, mas não é uma certeza e com certeza faz vocês errarem. Esse é o problema. Então, por isso que a gente tem as chicotadas. Então, vamos começar. Não consigo fazer pães de alta hidratação. Socorro. Socorro eu. Por que você quer, ser humano, fazer pães de alta hidratação? Assim, tudo é uma evolução. Se você desejar fazer, comece hidratando pouco. Quando você vai dominando, você vai aumentando a hidratação. Só que às vezes a gente tem que entender para que a gente quer fazer a alta hidratação, né? Muitas pessoas têm um mito de achar que pão bom é pão com alta hidratação. E isso não é verdade, tá? Algumas pessoas ficam competindo a porcentagem de água que tem o pão, quanto que colocou de água, né? Que é a mesma coisa, a porcentagem, ou quanto colocou de água, é a mesma coisa. Então, assim, gente, sai fora dessa competição. Isso é coisa de gente doente, tá? Ah, mas eu faço essa competição. Você é doente. Porque, assim, isso não vai dizer a qualidade do seu pão. O seu pão vai ser bom de acordo com o processo que você fez. Se você deixou ele fermentar bem, se o seu fermento está ativo, se você tem no final um sabor interessante. Às vezes não tem a pestana, mas ele tem estrutura, faltou muito pouco. E coisas que você vai ajustando pouco a pouco. Então, a alta hidratação não vai dar para você o pão, o melhor pão do mundo, tá? Inclusive, o evento vai começar. Rodrigo, quando é que é o evento? 11. Dia 11 de maio, tá? Vai ser o nosso primeiro episódio, mas teremos antes a aula inaugural para as pessoas da comunidade e ao longo dos dias eu vou avisando vocês, tá? Mas já está marcado, dia 11 de maio começa o nosso evento. Então, assim, muita hidratação não vai fazer você ter o melhor pão do mundo. Pelo contrário, pode trazer a grande possibilidade de trazer o melhor disco voador do mundo. Comestível, né? Lógico. Então, assim, para com esse negócio de quero fazer pães de alta hidratação. Domina a técnica e depois pensa por que você quer fazer aquilo, tá? Isso é extensível para pizza e outras coisas também. Eu coloco meu pão na geladeira para fermentar, porém forma uma casca dura e aí a massa é grossa e não fermenta. Não quero mais isso. Olha, o negócio é o seguinte, quando a gente coloca o pão na geladeira, algumas pessoas estão desavisadas que precisa proteger o pão. É a mesma coisa quando a gente coloca um pote de comida aberto nessas geladeiras hoje em dia. Resseca, tá? A geladeira, ela vai meio que pegando tudo, ela resseca mesmo os alimentos. Então, o que a gente faz? Costuma cobrir com um paninho e coloca dentro de um saco e protege. Então, tenham cuidado, porque essa casca forma mesmo, tá? Agora, sim, a casca não impede seu pão de crescer, tá? Também tem, assim, não fica bom, mas é a parte de baixo do pão. Então, dá para dar uma disfarçada. Mas aquela crosta que fica, aquela parte mais sequinha em cima, já aconteceu comigo no início e aquilo não impedia meu pão de crescer, não. Então, pode ser que tenha outros fatores na sua geladeira, além dessa formação. Pode ser que esteja muito frio, que seu fermento não esteja no ponto, que você esteja trabalhando com a massa muito gelada. Então, a casca que forma em cima do seu pão não é responsável pela falta de desenvolvimento. Ela pode até atrapalhar, mas não é responsável. Temperatura ambiente para deixar o pão fermentando ou fermentar na geladeira. Primeiro, vamos acabar com esse negócio de temperatura ambiente. Vocês já sabem que, enquanto eu viver, eu vou bater nessa tecla.
Essa será uma das chicotadas sempre. Temperatura ambiente não existe. Existe você dizer temperatura ambiente de... Tipo, complete a frase, tipo lacuna. Exatamente. Por que lacuna? Porque a temperatura ambiente é a temperatura ambiente de cada um de vocês, gente. Então, assim, muitas vezes a gente quer uma condição para o nosso fermento, a gente tem que proporcionar... Gente, o cachorro do vizinho maluco já começou a andar de novo. O pisco fica histérico, o pisco fica aqui aflito. Então, a temperatura ambiente de vocês, em alguns momentos do fazer o pão, você pode determinar essa temperatura. Como? Proporcionando um armário, tá? Um armário, algum lugarzinho da sua casa que você aqueça, fique 26, 28 para o seu fermento. Ou quando você tem pães que você precisa que fiquem em 26 para dar uma crescida. São coisas que você vai fazendo, modulando, controlando, tá? Agora, uma temperatura ambiente que, de acordo com as 4 estações do ano, vou tendo tempos diferentes, fornadas diferentes, tudo diferente. Gente, ninguém merece isso, tá? Se a gente não usa a mesma roupa a todas as estações, a gente pelo menos quer conforto em todas as estações. Então, vamos procurar fazer o nosso pão com conforto, sem surpresas. Para isso, a gente precisa dominar as 4 estações do ano, tá? E a temperatura ambiente está inserida nessas 4 estações. Então, vamos ter cuidado com isso. Enquanto esse negócio de temperatura ambiente ou geladeira, isso depende do seu pão. E depende do que você precisa para chegar no final do processo. Por exemplo, muitas vezes você vai precisar de uma temperatura ambiente específica, mais a geladeira. Ou a temperatura ambiente específica, geladeira, e depois volta de novo para uma outra temperatura ambiente, tá? Muitas vezes você vai deixar o tempo inteiro em temperatura ambiente, porque você quer fermentar aquele pão no mesmo dia e você está pouco se lixando para longo processo, isso é coisa dos ETs. Tudo bem, não tem problema. Eu tô aqui para te dizer que a melhor coisa é você fermentar todas as farinhas que contêm glúten por muito tempo. Isso é o mundo ideal, tá? Agora, se você quer fazer o planeta ET, sei lá, fermentar tudo em temperatura quente e acelerar o processo, aí é aquela coisa, né, gente? O que eu posso fazer? Aí você não coloca na geladeira, porque é contraintuitivo. Você quer fazer uma fermentação rápida, o frio não vai fazer isso, entendeu? Aí você tem que colocar no calor mesmo, lá no meio do deserto, em cima do sol, sabe? Liga um fogo lá, etc. A água que utilizo interfere no processo e resultado final? Dependendo do que você está fazendo, sim. E dependendo da qualidade da sua água, também. Eu costumo dizer que a água que você bebe. Por quê? Gente, porque geralmente a gente bebe uma água boa. Assim, a água que a gente está bebendo. Vocês descartem o episódio do Rio de Janeiro, em que a SEDAI zoou a água do Rio de Janeiro. E aí a gente está, assim, tomando água mineral. Então, pão não é com água mineral, olha que pão chique. Mas na minha realidade normal, com a água da SEDAI boa, não existe isso. Eu tomo água do filtro, tá? E aí eu vou usar no meu pão a água do filtro. É bom que aquela água não tenha muito cloro, porque o cloro interfere na fermentação. Para algumas coisas, especificamente pizza, as pessoas querem água com outro, calibrando o pH. Gente, são várias coisinhas, detalhinhos, mas não é isso que vai fazer você ter menos ou mais resultado. Você só não pode ter uma água nos extremos. Então, fujam dos extremos, tá? Se você estiver na média... Lindo, qual o pH daqui mesmo? É 6,8, eu acho. Ah, então, ó, tá bom, 6,8 tá bom. Ninguém me perguntou de pH, também não pira nisso não, gente. Isso é coisa de gente doente. Eu falo mesmo que a gente, tudo gente doente. Faço pão de fermento natural, mas demora muito para crescer. Tem algo para acelerar? Primeiro, se ele demora muito para crescer, achei ótimo. É a função dele, gente. Ele não tá aí para ser aquele Bolt, né? O corredor. Não é isso. O fermento natural é tipo tartaruga. É para fazer as coisas devagar. Então, assim, por que você quer acelerar o processo de fermento natural? Se o maior benefício é justamente fazer a longa fermentação. Esse pão não é para você, meu caro. Você precisa de outro tipo de pão. Entendeu? Faz bolo. Bolo é super rápido. Entendeu? Tu taca lá o fermento químico, pronto, já pode botar no forno. Pra que você tá usando fermento natural, gente? Ó, dá a mão pro fermento biológico. E faz num lugar bem quente, porque aí fermenta bem rápido. Porque fermento natural é para fazer lento. Quero acelerar mesmo assim. Cara, então fermenta no ambiente quente.
mas você vai perder uma série de benefícios, tá? Assim, o legal é fermento natural, longa fermentação. Assim, ele tem tudo para isso acontecer. Por que você quer acelerar o processo? Não entendo isso. Dificuldade na modelagem. É muito difícil. É assim mesmo? Não e sim. Muitas vezes a gente está com uma massa que a gente não está, assim, bem com a massa. O que não está bem com a massa? Está com uma massa molenga, que está querendo hidratar muito, está trabalhando no quente, não usa termômetro, cada hora faz a receita de um jeito, não pesa. Essas coisas todas vão somando e virando uma bola de neve. E aí fica o quê? Uma jossa para você modelar no final, entendeu? Então, é assim, para você ter conforto de modelar, você tem que plantar o conforto antes. Você entende? Tipo a colheita vem. Se você não plantou, como você quer colher? Então você tem que controlar a sua temperatura, não hidratar muito uma farinha que você não conhece, não inventar moda, né? Não ficar fazendo modelagens super complicadas, não trabalhar com essa massa no quente, porque aí ela fica fermentando e realmente a textura é mais complicada de uma massa fermentada para você fazer uma modelagem, entende? Então assim, não inventa muita moda. Escolhe um método, tá? Controla a sua temperatura, faz primeiro simples, bem feito, faz modelagens mais simples para depois você ir para modelagens mais complicadas. Ninguém nasceu modelando pão perfeitamente. Os vídeos que você vê de modelagem na internet, eu garanto para você que essas pessoas não filmaram as primeiras modelagens delas, tá? Porque não ia fazer sucesso com certeza. Sério? Você acha o quê? A pessoa quer se gabar, gente. É verdade. Por isso que a pessoa fica botando aquelas coisas na internet, porque viraliza, porque etc, etc, etc. E vocês caem nisso. Vocês olham aquilo e acham que é fácil assim. Aí vai fazer em casa, pronto, frustração, decepção. Não é assim. As coisas funcionam devagar, gente. Ninguém nasce e vai correr logo a maratona. A pessoa primeiro aprende a andar, primeiro aprende a ficar de pé. Aí cai bastante, né? Engatinha para trás. Então, entende. Tá? Ninguém pula na piscina e já tá nadando crawl, já tá nadando borboleta. Isso não existe, tá, gente? Ninguém começa a fazer modelagem perfeita. As coisas são difíceis mesmo. E não é difícil. Na realidade, é a gente que complica, tá? Tudo que a gente faz nas primeiras vezes tem um grau de dificuldade. Conforme a gente vai se aprimorando, vai ficando com menos medo, vai entendendo que aquilo é só uma massa que não morde. Gente, a massa não tem dente, não é tubarão. Não vai morder vocês, tá? Não vai não. Se você modelar e você não gostar do que você fez, se você ficou inseguro, você reboleia aquilo, boleia de novo, deixa relaxar e você faz a modelagem de novo. Por que não, gente? Se perdoem, não precisa fazer. Você não tem uma única chance para modelar aquele pão, tá? Pensa nisso também. Ah, tá muito quente. Cara, faz de novo a bolinha, cobre com um paninho, protege, bota num lugar fresquinho na sua geladeira, aí depois você modela de novo, com toda a paz, entendeu? No coração, tem que entender isso. O que são dobras no pão? Dobras, geralmente a gente pega uma massa ou uma maçona e a gente literalmente dobra, como se fosse um envelope. E aí depois faz a bola de novo. E se tem muita quantidade, você enrola, como se estivesse enrolando uma bobina. Ou faz dobras também em envelope na caixa e depois dá uma enrolada. Para que a gente faz isso? Para geralmente acabar de conseguir o véu, acabar de desenvolver a massa. Isso é um recurso, porque muitas vezes você bate a massa no equipamento e você não deseja finalizar aquilo, tá? Então você não chega no extremo do ponto de véu. E aí você retira a massa e finaliza com dobras. Massas muito hidratadas são favorecidas por fazer isso. Massas pouco hidratadas posso fazer também? Pode, porque poupa equipamento. Posso fazer um pão do início ao fim sem dobras? Pode, não é obrigado a fazer dobras, tá? E é isso, assim, não é bicho papão não. Se você não fizer dobra, seu pão não vai ficar ruim, mas se você tiver num método que utiliza, tem que fazer, tá? Que geralmente ele ajuda a desenvolver a sua malha de glúten. Uma panela de cobre tampando com papel alumínio esquenta mais rápido que a de ferro. Precisa aquecer mesmo assim? Eu achei isso bem complicado, né, gente? Aquece essa droga logo. Por que vocês querem economizar tempo em tudo, gente? Não entendo vocês. Vocês querem uma coisa saudável, mas vocês querem a parada instantânea.
Tipo miojo, é isso? Né? 5 minutos, paf. 3 minutos, aliás, né? Macarrão de 3 minutos. Gente, entende, isso não é miojo. Tem que esquentar a panela sim, o pão vai fermentar sim, as coisas demoram sim. Por quê? Porque é melhor para a sua saúde, tá? Tudo que é muito rápido não é muito legal, entende isso? Assim como as coisas que duram para todo sempre, que tem aquela validade eterna, também desconfia disso. Então, entende, as coisas estragam e as coisas também demoram. A não ser a salada, né, gente? Que você lava a alface e tá tudo certo, né? Lava o tomate, picou, come cru, é rápido. Agora, pão, geralmente, vai ter que demorar para ser um pão de qualidade. Então, assim, tem um processo, sim. Você tem que esquentar a panela. Você pode fazer com qualquer panela? Pode. Por que a gente esquenta a panela? É o mesmo motivo que a gente esquenta uma frigideira para fazer um bife interessante, né? Se você jogar a carne na frigideira fria, o troço fica fervendo, né? Você fica tipo, né? Você cozinha o troço, não sela, não fica com casquinha, não faz as paradas legais. Então, assim, entende, tem que esquentar a panela. Faz de conta que você está cozinhando. É um pão, você vai assar, sim, mas você está cozinhando no final das contas. Então, tem que fazer com a parada quente. Independente do seu material, tá? Não vai fazer com panela fria. Nada a ver, gente. Que horas coloco o recheio no meu pão? Isso não é nem uma chicotada, né? É uma dúvida. Olha, se você quer um pão saborizado por igual, coloque na mistura o seu recheio. Ah, mas é um recheio, posso colocar no final? Você não perguntou que horas é para botar? Tô te contando, de coração, tô te dando o segredo do sucesso. Coloque na mistura. Ah, mas eu vi um vídeo que coloca na hora das dobras. Gente, não distribui por igual o recheio. Ah, mas eu coloco para ficar fácil. Gente, vocês querem a parada fácil ou a parada sinistra, a parada incrível? Se é para fazer fácil, cara, faz a parada fácil aí e vai ficar aquela coisa meia boca. Você quer a parada meia boca ou quer a parada maneira? Que você olha na foto, que você olha na revista, no livro, na televisão. Então, bota na mistura, né? Porque aí vai distribuir por igual. Você tem que pensar que quando você coloca muitas vezes recheios nas dobras, o que acontece? É aquele pão que a família fica disputando o pedaço que tem o recheio. É tipo isso, gente. É pagar mico. Se o teu pão é saborizado com alguma coisa, que todas as fatias tenham por igual recheio. Então isso você consegue o quê? Colocando o recheio na mistura, tá? Esse negócio de botar na dobra é invencionice. Preciso esperar 24 horas para alimentar o meu fermento de novo? Olha, tudo vai depender do que você está fazendo. Por exemplo, faz de conta que você tem um potinho com, sei lá, 300 de fermento, tá? Só que você precisa fazer 50 pães. Mesmo você multiplicando aqueles 300 da sua cultura, não vai dar o suficiente para o que você precisa de fermento para fazer a fornada toda. Logo, você vai alimentar, esperar crescer e vai depois alimentar de novo. Por quê? Porque você precisa de muito para fazer a fornada. Entende? Então, muitas vezes você não precisa esperar 24 horas porque você tem outros objetivos. Então, a gente tem que estar atento com as regras, porque as regras, elas vêm de coisas que muitas vezes a gente quer inventar, que não existem, sabe? E aí isso dificulta a vida. Então, tirando isso daí, 24 horas, não sei, às vezes você alimentou, tá? E aí, sei lá, tu tá a fim de fazer de novo. Por que não alimentar? Não tem nada que proíba, gente. Pode fazer, se liga nisso não. Olha, ainda tenho muitas aqui, mas vamos olhar aqui. Vamos olhar as perguntas, porque é bom, né? Porque vocês entram, fazem as perguntas e aí eu olho também, porque tem muita gente que é preguiçosa, não bota na caixinha. Oi, gente, tudo bem? Deixa eu dar oi aqui pra vocês. Agora de noite vocês não entram, tá? Porque afinal de contas, de manhã é a hora para vocês entrarem. Deixa eu ver aqui. Boa noite, boa noite, Nando e Rodrigo. Ele botou boa noite, Carol e Rodrigo. Ai, muito bom. Dia 12 é meu nível. Que chique. Ela já tá avisando a gente, viu, Rodrigo? Quem? A Cláudia. Ah, é? Oi, vocês são. Então, socorro, meu levante está preguiçoso. Será que é o seu levante que está preguiçoso ou você que está preguiçoso? Deixa eu ver. Preguiçosa de tomar as devidas providências para que ele fique levante mais dócil.
E às vezes não, às vezes você tem que entender e aceitar que é o ritmo dele. Vou dar um exemplo para vocês. Muitas vezes você tem, muitas vezes não, quando você tem uma sala de aula, nem todos os alunos são uniformes, isso em todas as idades, sejam eles adultos ou sejam crianças. E assim, a grande parte dos professores que são bons, eles não ignoram essa falta de homogeneidade na turma. Eles dão um jeito e respeitam cada indivíduo e passam o conhecimento do mesmo jeito, sabendo que as pessoas vão assimilar em ritmos diferentes. A mesma coisa com o fermento. Eu não posso querer que seu fermento seja assim, demônio das pistas, Velozes e Furiosos. Porque às vezes ele não vai ser. Às vezes ele vai estar mais para uma tartaruga ninja, sei lá. Então assim, tem que, sabe, dar um desconto. Cada um tem a sua velocidade. O importante é você saber os parâmetros dessa velocidade, entende? Então assim, se você sempre está vendo que ele tem essa velocidade preguiçosa, mas sempre nas mesmas temperaturas, com o mesmo trato, com o mesmo cuidado, é da natureza dele e tá tudo bem, tá? Não precisa, às vezes a gente quer forçar uma barra que nem existe. Isso é verdade. Então muitas vezes você me desculpe, pode ser que não é, pode ser que você esteja fazendo tudo certo. E ele seja assim mesmo, tadinho, tá levando a fama de preguiçoso. Tadadá. Dia 6 ele não cresce mais que um dedo. Temperatura de 30. Então, temos que ver se até o tempo inteiro com essa temperatura, a farinha, dá uma chance pro bichinho. Eu faço fora da geladeira, como agora. Tem noites de 15 ou 16, e aí só faço a segunda fermentação na geladeira. É bom, né? Oi, Cristiano, tudo bom? O Cristiano da Carol tá aqui. Eu vi já. Pô, Cristiano, tu podia fazer pão, né? Carol ia gostar, minha amiga, né? Olivia, sua filha. Vou dar esse nome pro meu fermento, Bolt. Qual a temperatura da geladeira para o pão crescer lentamente? Olha, qualquer frio vai crescer. Olha só, essa pergunta sua é muito boa mesmo. Por quê? Eu posso ter uma geladeira com 4, com 5 e com 7. E eu consigo fazer diferentes pães fermentando na mesma temperatura. Isso vai depender também da temperatura de entrada dessa massa. A massa, se ela estiver muito quente, não adianta nada uma geladeira muito fria. Entendeu? Então, é assim, entendam que as temperaturas, elas conversam entre si. Não adianta você querer uma regrinha do tipo, quero uma regra de temperatura da geladeira. Para isso, você também tem que ter parâmetros da massa que entra, o ponto que a massa vai entrar na geladeira. Além disso, massinha é diferente de mação. Mesmo estando numa geladeira fria, muita massa se comporta diferente de pouca massa. Então, você tá vendo? Uma coisa vai puxando a outra. E aí você vê aquelas regras do mundo caindo tudo por, sabe? Caindo tudo igual dominó. Eu quero retardar ao máximo. Então, 5 graus tá bom, né? Porque 4 graus vai quase dormir. Aí o que você vai ganhar com isso, cara? Vai ficar lá o troço parado, entendeu? O pão com fermento biológico também pode ser de fermentação lenta? Lógico, deveria. Todo mundo deveria fazer. Se todo mundo fizesse, as pessoas iam ter muito mais saúde, iam comer pães de altíssima qualidade e depois elas iam naturalmente se interessar em fazer a fermentação natural com muito mais base. Iam aprender muito mais fácil. Bom menino. O pisco não tá bom menino, ele tá em cima da mesa. Tá mal menino. Temperatura base ideal para a massa. Então, Ricardo, você vai me odiar, mas eu vou ter que te falar a verdade. Depende da sua massa e depende dos seus objetivos, da sua agenda, entendeu? Panetone é um tipo de temperatura, brioche é outro tipo de temperatura, esses pães rústicos são uma temperatura, pães, entendeu? As coisas vão variando de acordo com o que você tem para sua agenda do dia seguinte. A temperatura quem manda é você, de acordo com sua agenda e seus objetivos. Eu não consigo trabalhar com alta hidratação. Milton, tá ótimo 65. Tem muito pão de 65, maravilhoso. Assim, esqueçam isso, rasguem isso, tá? Hoje vocês têm que rasgar isso.
A quantidade de água não vai dizer se seu pão é bom ou não, e não vai dizer se você faz melhor que o outro ou não, e não vai dizer que o outro é o sinistrão, tá? O outro que fica disputando a quantidade de água, ele na realidade é um grande bobo, entende? Porque ele não sabe nada, porque não precisa disso. A gente precisa fazer um pão bem feito, com simplicidade. Não com esse negócio de superidratação, alvéolos, 77 horas de fermentação, água das monjas. Ai, gente, me poupe, não aguento isso. Tenho preguiça disso, tenho preguiça dessa gente. Vocês têm que ter também, gente. Vocês estão aqui para isso. Que é para fugir dessas pessoas, da água das monjas, entendeu? Do pão de 77 horas, do pão do levando de 150 anos. Gente, assim, foge desse povo. Esse povo é dodói, tá? Deixa esse povo dodói lá com os dodóis também. Pão que faço de fermento natural, mais de 2 anos até hoje apanho. Para de apanhar, cara. Aceita que dói menos. Aprende a domesticar essa fera aí do seu fermento. Garanto que você deve estar fazendo muito pão bom e está sendo exigente com você mesmo. Fiz um pão e quando ele assou, ele subiu bem, mas quando cortei percebi que só subiu a capa. O miolo ficou baixo com uma bolha na... Pode ser que você tenha hidratado muito. Por que que a base do meu pão fica tão dura? Pode ser que você esteja com uma temperatura muito alta. Meu pão virou disco de voador. Hidratei demais. Bem-vindo ao mundo dos ETs. Você já pode dizer que você conheceu seres fantásticos sem sair de casa. Olha que fantástico. Você pode mandar também uma foto para o meu inbox, tá? Para eu postar no Padeiro Depressão, porque às vezes eu preciso de algumas fotos inspiradoras, entendeu? Porque às vezes as minhas acabam, né, gente? Assim, tem limite para fazer coisa zoada. Então eu conto com a participação de todos vocês. Hã? Tem que vender, né? Ó, Rodrigo, tem que vender também. Tem limite para fazer coisa zoada, né? Eu faço coisa zoada também, assim como vocês, mas eu conto com a colaboração do meu banco de pessoas que me mandam essas fotos também. E a sua identidade sempre será colocada no anonimato, ninguém nunca vai revelar, ninguém eu, tá? Que sou a dona do perfil. Eu sou dona do perfil, para quem não sabe. Pão de leite com fermento natural não cresce? Fica duro? Olha só, cresce sim, ele só fica com outro sabor. Ele só fica com outro sabor. É que nojo, não sei que... é que nojo, é do miojo, né? Tá boa hoje, hein? Estou no 4º dia do meu fermento. Paz no coração. Aliás, o macarrão da Nanda é melhor. Cara, então, eu quero fazer um macarrão hoje. Tá com preguiça? Dobras é bom fazer e bolear também. Eu gosto. Eu sou adepta de dobras, bolear. O fermento biológico não funciona comigo. Tentei fazer pão... Carla, vamos exorcizar isso. Não tem esse negócio de não funciona comigo. Claro que funciona. O fermento biológico tem que ser seu amigo, filha. Entendeu? Não para com isso. Vai lá nas minhas aulas do YouTube, com os pães de fermento biológico lá. Tem 4 aulas já. Tem os pãezinhos bem tranquilos. Tem até pão na mão. Eu garanto para você que você vai fazer as pazes com o fermento biológico. Entendeu? Não tem esse negócio, não funciona comigo. Você é diferente de quem, gente? Você não é diferente de mim, não. Você não é diferente do Rodrigo, da galera que tá aqui. É lógico que o fermento biológico vai funcionar com você. Agora você pode ter pego o fermento biológico, se for fresco, zoado. Isso acontece, tá? Aí tudo bem. Já aconteceu comigo numa aula, gente. O fermento estava zoado, estragado, tá? E ele estava com toda a cara de normal. E o pão não crescia. Sorte que eram 2 pães na aula. Rarará. Em busca da parada sinistra. Então, se a parada é para ser sinistra, bota o recheio na mistura. Estou até com medo de perguntar. Fica não, cara. Faz de conta que essa foto que tem aí no seu perfil não é você, que é seu amigo. Entendeu? Olha, eu vou te falar um negócio que a minha mãe sempre falou para mim. É melhor a gente ficar amarelo 5 minutos do que ficar pro resto da vida. Aliás, acho que não sei se era minha mãe ou meu pai que falava isso pra mim. Sabe o que era a história? Vou contar pra vocês. Toda filha, né, pai e mãe tem que educar, né, que um dia casa. E aí, olha o trauma dos meus pais. Eles tinham medo que a gente tivesse dúvidas.
assim, que a gente casasse por sei lá, porque achou que tá ficando encalhada, sei lá, o que pai e mãe pensa, gente? Pai e mãe, mente vazia, oficina, né? Pois é. Então, o que aconteceu? Um dia, eu não lembro quem foi, se foi meu pai e minha mãe, falou assim: minha filha, se algum dia você estiver assim na porta da igreja e quiser desistir, pode desistir que a gente não vai ficar chateado. Juro pra vocês, eu ouvi isso. Vocês veem como é que é, né? Então, assim, eu nunca tive uma criação do tipo de ficar engolindo sapo ou de ficar fingindo uma coisa. Ai, porque as pessoas vão pensar, ai, a igreja tá lotada. Você vê, eu tô contando a situação extrema, tá, gente? Meus pais falaram isso pra mim, que mesmo que eu tivesse com a igreja cheia, vestida de noiva, com festa, se eu não quisesse casar, eu não era obrigada e ninguém ia ficar chateado. E eu não tava nem em vias de casar. E eu ouvi isso. Vai vendo. Então, Ivo, você pergunta, filho. Entendeu? Melhor você perguntar do que você ficar aí com a sua dúvida. Fica imaginando como um queijo, como gorgonzola na mistura. Aí ele some, mas o pão fica todo saborizado. Uma delícia. O Rodrigo adora, mas cuidado. É grande potencial de disco voador, tá? Porque ele altera bem a fermentação. Ricardo, ela já vai ler as perguntas no chat. Gorgonzola vai melecar. Meleca, mas é tudo de bom. Qual a temperatura da geladeira para o pão crescer lentamente em 12 horas? Sei lá. Por que vocês gostam? Vocês gostam de regrinha, gente? Que planeta que vocês moram? Vocês moram aqui mesmo? No meu mesmo planeta que eu? Não, vocês não podem morar no mesmo planeta que eu. Não adianta eu te dar uma temperatura da geladeira. Eu teria que te dar todo um script para você trabalhar, inclusive com todas as temperaturas, inclusive meu fermento também, né? Minha receita, meu fermento, meu método, inclusive era bom eu ir aí fazer o pão com você. Sabe por que eu te falo isso? Porque até mesmo quando a gente faz um pulis ou uma biga com fermento biológico, a galera erra. A galera profissional erra e perde o tempo de usar a biga e perde o tempo de usar o pulis. Isso quando está trabalhando com fermento biológico com todas as horas controladas, para você ver como é que o troço é. Fermentação é uma coisa bem sapeca, entendeu? Tem que estar lá. Não, dá para ter aquele sabor complexo. Preciso alimentar mais vezes meu levain? Não. Alimentando uma vez, lá, meus pães. Sem sabor? Como assim? Isso é muito difícil, gente. Sabor é uma coisa muito relativa. Lida com expectativas. Pode ser que você esteja comparando o sabor do seu pão com o sabor de um outro pão que você comeu. Se você tem acesso a essa pessoa, vai lá choramingar e fala para ela, por favor, quero fazer meu pão com o mesmo sabor que o seu, me conta. É a melhor coisa, o caminho mais rápido. Mas se você está usando fermento natural, eu acredito que já deva estar com um sabor espetacular. Então, por que você está se chicoteando? Não sou nem eu. Se liberta disso, isso é um fantasma. Isso vai quase para um divã do pão. Impossível o seu pão tá ficando sem sabor. Impossível. Você está fazendo com fermento natural e o pão está sem sabor. Você está muito exigente com você mesmo. Com o levain, posso levar direto para a geladeira? Da geladeira para... Pode! Olha, essa pergunta também é muito boa. Muito boa essa pergunta. Posso tirar direto da geladeira ou preciso esperar? Gente, não precisa esperar nada. Você tem que estar com a massa no ponto para assar. É isso. Entendeu? Ah, mas eu vi. Cara, esquece o que você viu. Você pode fermentar de 1 zilhão de maneiras diferentes. Você pode fermentar primeiro no frio, depois no quente, depois no frio, tudo no frio, depois no quente, tudo no quente, tudo no frio. O importante é o ponto da massa e o que você gosta mais de fazer e quando assou o pão, se você gostou do resultado. Hoje de manhã eu falei para o rapaz, se os seus clientes estão gostando, se todo mundo está dando um feedback, acredita, confia em você, tá gostoso. Onde posso encontrar a sua receita do leite? Não é receita, é processo. No evento Melhor Pão do Mundo, vamos ter aulas e, presta atenção, a partir do dia 11, a gente vai conversar muito sobre isso e a gente vai ter um passo a passo do fermento, umas aulinhas de revisão, etc e tal, você vai poder tirar dúvidas, ok? Meu levain está indo bem e eu sei que tem muita paciência. Exatamente, paciência, paz no coração que a gente faz. Calma que tem a sua dúvida, viu, Cláudia? Eu não esqueci, não. É que eu só estou olhando aqui. Nanda, eu fiquei fazendo o teste do meu fermento e descobri que ele só dobra de tamanho em 8 horas. Tá, ok, mas e que temperatura?
Em que temperatura? Onde posso ver o início da receita? Aqui não é receita, aqui é aula. Meu levante estava preguiçoso. Daí troquei a farinha e comecei do zero, com farinha integral, suco. Que suco de maçã, menino? Que é isso, Rodrigo? Fecha essa janela aí. Gente, por que as pessoas fazem isso? É uma falta de respeito. Nossa Senhora. Meu levante está preguiçoso. Daí troquei para farinha e comecei do zero com farinha integral e suco de maçã. Fermentando que eu tô empolgado. Hoje é o 4º dia. Você botou açúcar, né? Lógico que ele vai bombar. Ai, Fernanda, você é ruim. Falou que o meu fermento tá bombando porque tem açúcar. Sim, ué. Eu vou mentir pra você? Depois não tirar açúcar. Depois, quando você tirar, você me conta o que aconteceu com o seu fermento. Tomara que ele fique bem. Quando faço levain, uso 2 tipos de farinha, integral e branca. Mas às vezes ele fica muito lento. Por quê? Sei lá, linda. Não sei. Muitas vezes vocês maltratam os bichinhos. Vocês não cuidam, vocês deixam ele no frio. Aí no frio não gosta, né? Entende uma coisa, gente? O aumento do tamanho se dá pelo crescimento, pela multiplicação, atividade de Saccharomyces, tá? Elas produzem o gás, vai expandindo a farinha e você tem aumento de volume. Elas gostam acima de 24, gente. Elas ficam muito felizes. Então, quando está num ambiente frio, é natural que demore mais para crescer. Quando vocês fizeram uma cultura onde vocês não selecionaram muitas Saccharomyces, é natural que seja lento, porque vai ter mais bactéria, entendeu? Então, tem que entender as sutilezas de cada cultura. Como controlar a temperatura ambiente no armário? Com um termômetro. Não foi isso que eu falei, dona Marisa. Ai. Se ele cresceu só um dedo, preciso continuar alimentando? Não, você precisa olhar, observar. Vamos ver se esse é o padrão do seu fermento, ai. E outra coisa, potes muito grandes enganam a gente, tá? Se você tiver com um pote grande e pouca quantidade de fermento, ele não tem parede para subir, entende? Esse não é o método da Nanda. Faça o melhor pão do mundo, você não vai se arrepender. Essa é a minha dúvida. Por que esse lance de tanta hidratação? Porque o povo é doido, gente. Acredita em mim, o povo é doido. Eu comi pães excelentes em muitos lugares e não tinha nada desse negócio de auto-hidratação. As pessoas que estavam fazendo eram profissionais sinistros e nunca ficou assim, em auto-hidratação. Nanda, nada de peneirar a farinha, né, Nanda? Cara, imagina o seguinte, imagina você peneirando 25 quilos de farinha, você imaginou? Então, não existe. Isso é uma ótima dica que eu falo para vocês. Tudo que vocês acharem muito fantástico, bom demais para ser verdade, imagina fazendo em muita quantidade. Se não faz sentido, não faça. Coloca o meu de... Me manda, Cláudia, eu perdi. Meu pão, após tirar da geladeira com fermentação de 30 horas, cheira a álcool. É bem possível que ele cheire mesmo a álcool, é normal, mas depois sai, né? Para que você está fazendo com 70%, senhorita Odete? Para quê? Diminui isso. Nossa, tive muito material para o seu perfil, se eu soubesse. Posso fazer rosca com levain? Pode. Já tentei várias vezes fazer o fermento sem sucesso, não ganha força. Sempre acompanha o melhor pão do mundo que a gente resolve o seu problema. Não, a farinha não é ruim, ruim é o método. Como saber se meu fermento fresco está bom? Boa a sua pergunta. Muito boa mesmo. Nem merece chicotada. Ele tem uma cor de burro quando foge. Boa essa cor, né? Gente, o fermento não pode estar com nem esbranquiçado, nem com outro tipo de coloração meio amarronzada, como se tivesse queimado, sabe? Ressecado. E assim, a sugestão que eu dou é: não comprem em mercado, comprem em padaria. Por quê? A padaria, ela prima por ter o fermento armazenado de maneira correta para não estragar e tem alta rotatividade. E aí é mais garantido. Quando você compra no mercado, tem muito mercado safado que desliga a geladeira para economizar luz, e aí o fermento que fica na geladeira acaba ficando zoado, assim como várias outras coisas. Que isso, Mona? Fiz o meu de espinafre, acabei de modelar, vamos ver. Temos que nos libertar.
Tenho medo e vergonha, aí não vou falar. Não. Você pode falar, cara, porque olha só, Vani 2437. Quem é você? Não sabemos, olha aí, gente, faz de conta. Gente, sendo, assim, é diferente entrar com a sua cara aqui e perguntar, e é diferente teu perfil, cara. Ninguém paga a sua conta, quem paga é você, pode perguntar. Não, ainda comecei a fazer os pães com levain e não consigo parar. É muito bom, né? Eu também não. Eu também não. Inventei um panetone com damasco. Gente, vocês são terríveis. Vou fazer mais pão. Tô no fundo. Mona, o que é isso? Olha, Mona. Eu não vou fazer mais pão. Tô no fundo do poço. Mona, olha o drama. Volta pro pão simples. Faz que ele vai fazer... não desiste. Cadê a análise? Pode ser o seu forno, Mona. Lembra que você trocou o forno? Se perdoe. Pois é, você sumiu lá do grupo. Eu estive vendo. Tem uma aula gigante sobre isso. Que aula gigante, Rodrigo? Sobre farinha de Sim, pode ir lá. Tem uma aula gigante mesmo. Coloquei pouco sal. Posso colocar depois ainda nas dobras? Cara, você vai ter que fazer uma remistura, né? Gente. Mona, posso te falar uma parada? Eu tava tentando fazer uma receita de bolo fermentado pra vocês com banana, porque tinha bastante banana aqui em casa. Gente, ficou uma bosta. Tive que jogar fora. Nossa, me deu uma dó no coração. Pior que o Rodrigo ainda tava assim, tá legal, odeio isso. Por que não fala logo que tá ruim? Ai, gente, dá uma dor no coração, sabe? Porque quando a gente faz um negócio, ovos, manteiga, sabe? Esperei fermentar, usei farinha boa, fermentinho, pô, leite integral. Cara, foi tudo pro lixo, quase chorei. Ficou ruim, sabe? Ainda esperei o forno assar. Ai, gente, que tristeza. Acontece, só acontece com quem faz. Principalmente quando tá testando receita. Nossa, é o ó do borogodó, gente. Tanta coisa ruim. Então, eu fiz uns pãezinhos novos para Malu. Eles ficaram bons, só que esteticamente não ficaram bonitos. Mas eles estão deliciosos. Então, eu ainda tenho que melhorar a estética deles. Estou contando isso para vocês verem que as coisas acontecem, gente. Até ficar uma coisa bonita, leve, bem assada, é todo um processo, tá? Se perdoa. Imagina, tem vezes que eu fico borocochô aqui no extremo, você não tem noção. É normal. Ninguém fica feliz de fazer coisa zoada, gente. Ninguém fica. Se alguém ficar, é ET. Tá, Mona? Aí sabe o que você faz, Mona? Faz o seguinte... Faz os pães enriquecidos, faz o rolinho, faz o bolo, faz outras paradas. Dá um tempo de 2 dias e aí você depois volta. Açúcar na massa mata ou ajuda a fermentação? Dá um boom, né? Como se você estivesse dando um choquinho lá na levedura. Tá? Que alguém falou da água de corega? Meu levante está preguiçoso. Normal demorar para crescer? Tipo 6 horas ou preciso fazer alguma coisa? Eu faço estufinha? Você precisa ver se você está controlando essa temperatura ambiente, se você conhece o seu fermento. A farinha fazendo a margem é uma boa opção para alimentar? Depende. Se você costuma fazer com farinha integral, sim. Olha, eu vou avisar porque tem bastante gente aqui. Vocês sabem que eu sempre faço no final do dia uma foto, coloco lá no feed e pergunto para vocês o que vocês acharam mais importante na aula. Não deixem de comentar lá nas fotos. Por quê? Porque isso faz com que a nossa aula fique muito melhor. Vocês interagem, se conhecem, eu vejo que vocês estão gostando, que vocês realmente estão aprendendo e consigo fazer coisas melhores para explicar para vocês. Então não deixem de ir lá, porque essa aula está tendo bastante dúvida. Não, do suco de maçã foi no primeiro dia. Não precisa pagar a penitência não, Luiz, relaxa. É porque eu não sou adepta das águas de frutas, águas de corega, essas coisas aí, tá? Eu acho que farinha e água já resolve, mas você tem uma liberdade de fazer de uma infinidade de coisas. Só não vem perguntar depois dúvida para mim de fermento de água de maçã, tá? Porque eu não faço esses troços. Faço com água e farinha. Mas tá tudo certo, depois você vai resolver isso.
O que a anaconda aguenta de água? Não, a anaconda aguenta 70. Só que assim, se você começar a tirar disco voador, você reduz, tá? Sim, dá para alimentar com farinha do mercado. Rosa branca do mercado, anaconda do mercado, Dona Laura do mercado. Quem mais? Dona Benta do mercado. Lembrem-se que tudo farinha sem fermento, tá, gente? Porque vende muita farinha com fermento químico para bolo. Não usem isso. Quero ver depois, hein? Mona tomou o Rivotril e loucou. Fiz um sourdough de cacau e a aparência está ótima. Gente, cadê a Doris? Também não sei onde está a Doris. Tá doida. Mona, você não pode desistir. Você já tá vendo, né? A comunidade aqui já se revoltou. Estou na fazenda. Ai, gente, fazenda é tudo de bom, né? Quero ter uma fazenda também. Estou no oposto da Mona, decidida a conseguir. Mona, assim, nem combina com você, cara. Nem combina. Posso assar o pai? Não, né? O pão. Sem panela de ferro? Posso assar na forma quadrada? Pode, ele só não vai ter aquela casca. Se você quiser casca, você tem que dar um jeito de ter uma temperatura um pouquinho mais alta, ter o vapor. Agora, se você quiser fazer na forma, faz. O pão é teu. Tô com inveja do Levan que dá certo. A Mona faz pão já, gente. É só um momento. Deve ser a TPM do pão, gente. Isso acontece. Aqui em casa, de vez em quando, desce uns demônios também. Deixa eu ver aqui. Vocês estão com essas duas. Estou alimentando meu levain de farinha branca e outro de centeio. Toda manhã direitinho, mas está devagar. Vamos aguardar. Paz no coração. Quantos dias posso usar o levain? Depende do método que você está usando. Estou tratando do peixes na fazenda. Bom, e ninguém fica feliz. Vou fazer brownie. Ai, gente, aguento. Olha só, a brownie tá roubando, né, bem? Mas faz o brownie também. Faz pelo menos uma alegria na hora. Ah, todos somos bestas. Vamos lá, Nanda. Alguma dica para o pão não queimar no fundo? Sim. Tente afastar primeiro do fogo se estiver num fogão a gás. Se você estiver em qualquer outra fonte de calor, tente diminuir a temperatura. Se você mesmo assim continua queimando, coloque assadeiras embaixo. Se mesmo assim você continuar queimando, coloque uma grossa e generosa camada de farinha de arroz dentro da panela antes de colocar o pão. Entendeu? Viu, Mona, que você conseguiu aí uma revolta? Fui fazer um pão de azeitonas e coloquei azeitonas no final das dobras. Resumindo, virou uma caca. Acredito em você. Tamo junto. Renata é boa para alimentar o fermento? Rodrigo já fez aqui, cara, com Renata. Com Renata. Fina também já fez. Só não fiz com a comida. Depois dessa chicotada eu vou começar outro sem suco de maçã. Não, cara, são todos dogmas, tá? Eu tenho alguns, entendeu? Eu tenho autólise, eu tenho esse negócio de não botar as águas de corega, água de fruta, água de salsicha, né? Água de salsicha é aquela água insossa, né? Que a gente joga fora que não serve pra nada. Isso é piada, tá, gente? Sabe aquela mulher ou aquele cara que não tem graça nenhuma? Água de salsicha. Já aprenderam hoje, né? Então, essas águas todas, gente, tudo sem graça, não é pra botar no fermento. Você tem curso online? Sim, temos. Panifixe. Dia 18 de maio abre as inscrições. Depois do evento Melhor Pão do Mundo. Participa, gente. Participa que o evento é incrível. Os meus alunos do curso fechado pago participam do evento. Então não deve ser ruim, né? Ele é maravilhoso. Aprendi que pode congelar o levain. Pode isso? Se a pessoa te ensinou isso, a pessoa vai ter que se responsabilizar por aquilo. É tipo o Pequeno Príncipe. Nós somos responsáveis por aquilo que cativamos? É isso, Rodrigo? Uhum. Você é responsável por aquilo que cativa. Ô, Pequeno Príncipe chato nessa hora, né? Tem nada a ver isso, gente. Tem nada a ver. A pessoa ensinou, jogou no mundo, dane-se. Olha, eu não gosto muito de congelar. Sabe por quê? Porque eu acho que o congelamento que a gente tem em casa, o congelador, não é um ultra congelador. Então, a maneira com que ele vai formando os blocos de gelo vai perfurando as coisas, vai formando umas espículas que perfuram. E a estrutura celular do fermento é tão pequenininha, né? Então, você acaba tendo muita morte no meio do caminho.
Então, eu não gosto muito. Acho mais legal você secar o fermento e guardar ele seco. Mas também não faço isso, porque acho uma trabalheira, uma tranqueira. Tarará. Valeu, Nanda. Já estava assando na grade mais alta do forno. Vou tentar assadeiras embaixo depois. Sim, tente tudo. Tente tudo. Mas, às vezes, só diminuir a temperatura já te ajuda. Estou tratando dos peixes na fazenda, é porque eu erro muito. Para não jogar. Ah! A gente joga para os peixes. Gostei disso, gente. Gente, eu tava falando hoje com uma amiga minha que eu tava querendo botar um levain no rosto, tipo máscara. Será que funciona? É porque eu não boto nada no meu rosto. A gente tava falando sobre tratamentos estéticos, que eu gostaria muito de fazer, mas nunca tive vontade. Assim, gostaria de fazer, mas sempre tive preguiça. Aí tava querendo pegar um levain pra botar. Olha que coisa louca. Tarará. Tá. Como fazer o curso daqui de Portugal? Com uma conexão na internet. Olha que beleza! Eu tenho muitos alunos de Portugal. Aliás, tenho no mundo inteiro, só não tenho na Groenlândia. Nessa tuba eu quero ver se eu consigo um aluno na Groenlândia. Estou fazendo 2 fermentos, um com a... Gente, para com esse negócio de água de salsicha, água de corego, água de fruta, gente. Se liberta disso. Mistura uma água normal que você bebe com uma farinha que tá tudo certo. O da água está mostrando bem melhor que o do suco. Amém. Mais uma alma salva. Gente, eu não acabei minhas coisas. Deixa eu acabar aqui que vai acabar isso. Ó, vocês vão lá no negócio e comentam na minha foto, tá? Porque a gente aprendeu muita coisa hoje. Farinha fraca e levain jovem. Consigo um pão simples e gostoso? Sim, consegue. Tem nada a ver. Isso é tudo mito, tá? Não tem esse negócio de farinha fraco. Quem é fraco é a pessoa que tá alimentando o levain mal, gente. E esse negócio de levain jovem, levain velho, para com isso, tá? Com esse negócio da seita do levain de 150 anos que veio da Itália. Para com esse negócio. A farinha é meu problema. Não, o problema é você. Tem nada disso da farinha é meu problema, gente. Se o Rodrigo fez com farinha Renata, vocês conseguem. Tudo é possível. O mundo tá salvo. Para com esse negócio. Como saber se a autólise está na hora de botar o levain? Se a autólise está boa? Gente, a autólise, a partir de 20, 30 minutos está tudo certo, tá? O único problema é vocês abusarem, querendo fazer 77 horas de autólise. Isso não, tá? Tem um mínimo. Não quer dizer que vocês vão estender para todo sempre. Forno com alta ou baixa temperatura. Tem problema? Gente, o que é isso? Cada pão uma temperatura, cada tamanho de pão uma temperatura, cada método uma temperatura, cada realidade uma temperatura, ok? Estamos conversando sobre temperatura, você que perguntou. Para fazer em quantidade uma massa, faço na caixa ou em várias caixinhas? Então, conheci uma pessoa muito famosa, gente, fiquei de cara, pessoa super famosa, que fazia para cada pão um potinho com um levain com a medida, gente. O que é isso? Abafa o caso. É a mesma coisa da caixinha. Cara, entende? Muita massa, faz numa caixona. No dia seguinte você vai porcionar, vai colocar nos cestos ou vai botar na couche, vai ter que esperar fermentar, porque você vai ter mexido na massa, então você vai ter que deixá-la dar uma subida, e aí você vai assar seus pães. Isso vai tudo de processo. Eu não gosto. Por quê? Porque o meio da massa vai estar diferente das pontas, somente por isso. E eu acho uma escravidão fazer várias caixinhas, tipo, para cada massa uma caixinha. Meio nonsense, mas tudo bem, você é livre, você pode fazer. Preciso utilizar termômetro ou é lenda? Gente, vocês acham que eu ia vir para cá todo dia ficar falando de termômetro, temperatura, tempo, se fosse lenda urbana? Lógico que não. ET é lenda, termômetro não. E disco voador existe, a gente inclusive produz muito. A massa só fica boa com dobras? Não. Você pode fazer o tudo junto, método direto. Taca tudo lá ou começa a misturar tudo, tipo o cinnamon roll que eu mostrei para vocês. Método direto na mão, tá? Então, se libertem de alguns conceitos que fazem com que vocês não evoluam no fazer do pão, que é simples, gente. Ele é simples, mas é complicado? Não e sim. Existem algumas coisas que vocês leem no livro e vocês interpretam errado. Vocês leem no Google e interpretam errado. Por isso que eu falo para vocês que o Google não resolve, que o livro não resolve. O que resolve é uma prática orientada. Participem do evento Melhor Pão do Mundo e vocês vão entender o que é uma prática orientada. O que é vocês fazerem uma aula com alguém orientando os passos de vocês, ok?
e tirando as suas dúvidas principalmente, porque isso é que faz a gente evoluir. Afinal de contas, todos aqui fomos alfabetizados, graças a Deus estamos aqui na internet porque a professora tira nossas dúvidas, né? Essa é a função de quem ensina, deixar as pessoas independentes. Então, eu vou acabar aqui para vocês e vocês, por favor, passem lá na foto do meu feed, comentem o que foi mais importante que vocês aprenderam na aula hoje e amanhã, 8 horas, vocês podem participar e tirar as suas dúvidas. As aulas de 8 horas da manhã estão sensacionais. Dá até vontade de encerrar a live e começar outra, porque fica gente sem responder. Sugiro que vocês apareçam, porque são outro tipo de dúvidas. As dúvidas vão gerando uma conversa que puxa uma coisa, que puxa outra. É bem bom, tanto quanto essas aqui que tem tema definido pela noite, tá? Então, espero vocês lá no feed para vocês comentarem e vamos seguindo nas nossas aulas e façam a inscrição para o evento para vocês participarem e não perderem essa oportunidade.